Boa noite, a paz a todos. Trago a palavra de Deus que está em São Mateus 21, o verso 12 em diante, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertida em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. É uma palavra bastante conhecida, creio que muitos já ouviram falar acerca desses versos, desse texto. Porém, o que me chama a atenção nesta passagem bíblica é que Jesus, quando ele entra em Jerusalém, que ele vai ao templo, ele encontra o templo, a casa de Deus, totalmente fora do comum. Os homens que ali estavam vendendo, comercializando dentro do templo, não estavam respeitando a ordem do culto. Eles não estavam interessados em ver pessoas entrarem ali e serem curadas, serem libertas, serem ajudadas por Deus. O que estava em xeque ali naquele momento para aqueles homens era apenas o lado financeiro, ou até mesmo o engano, pois muitos que ali estavam vendendo enganavam as pessoas e acabavam então profanando o templo de Deus, impedindo de muitas pessoas de se achegarem a Deus ou de buscarem a Deus no templo. E isso demonstra a indignação de Jesus, quando ele percebe então o que estava acontecendo de verdade, o que aqueles homens haviam transformado, no que eles haviam transformado o templo. Jesus se indigna tanto e expulsa aqueles homens, tira todas as coisas deles de dentro do templo e diz que a casa de Deus será chamada casa de oração. E ele então passa a ocupar aquele lugar e fazer daquele lugar um ponto de milagres, de cura, de maravilhas, a ponto das crianças entrarem clamando, louvando. E isso causou uma certa indignação nos maiorais. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles estavam preocupados com a finança, com o seu lado financeiro apenas, em enganar, em subornar pessoas. E as crianças voltaram então a frequentar o templo e a clamar, a cantar e dizer: Hosana ao filho de Davi. Isso quer dizer: Senhor, salva-nos, ajuda-nos, liberta-nos. E a felicidade daquelas crianças, daqueles pequenos, era tanta que eles começaram a cantar, ao ver o templo voltar novamente a ser aquilo que deveria ser. Um ponto onde as pessoas conseguem tocar em Deus, enxergar a Deus, buscar a Deus e achar em Deus a cura ou a solução para os seus problemas, o alívio para a sua alma. E isso, para os nossos dias, trazendo um pouco para os nossos dias, causa uma tanta indignação, porque existem muitos que estão fazendo o mesmo
nos dias de hoje o que aqueles homens fizeram no tempo de Jesus, transformando a casa de Deus em outras coisas, transformando o culto em uma coisa totalmente inexplicável, onde muitas pessoas que participam naquele culto não conseguem participar do culto, chegam ali doentes, chegam ali sobrecarregadas com a sua alma, no seu espírito, cansadas, afadigadas. E o resultado final do culto, às vezes, não consegue chegar a essa essência de levar a pessoa a Deus, a ponto de elas ficarem livres de suas enfermidades, dos seus anseios, acharem soluções para os seus problemas em Deus. Muitos templos dos nossos dias estão sendo transformados em outras coisas. O momento da palavra é um momento que eles transformam para satisfazer o seu próprio ego ou para se apresentarem a si próprio, para conquistarem as suas finanças, trazendo tantas aberrações para dentro da igreja e transformando a palavra de Deus ou o templo de Deus em algo até mesmo rejeitável, detestável por muitas pessoas. E isso causa tanta indignação, porque existem muitas pessoas precisando de Deus, necessitando do Senhor, querendo encontrar solução em Deus em algum lugar, em algum momento da sua vida. Elas buscam a solução para satisfazer a sua alma, o seu espírito, e às vezes a vida dos homens estão resolvidas financeiramente, mas espiritualmente fica a desejar. Muitas pessoas ainda sofrem caladas, afadigadas, solitárias, e não têm, muitas das vezes, um escape, e quando buscam, encontram outra coisa. E o mesmo Jesus, que ficou indignado ao ver aquela situação acontecendo nos tempos dele, também está se indignando nos nossos dias. A prova disso, que chegou um momento crucial para a igreja na terra, onde vemos as igrejas fechadas, templos fechados, pessoas que estão recorrendo a Cristo de uma outra forma, buscando auxílio de uma outra forma, e muitas das vezes não mais um templo, por conta da situação que aconteceu no mundo. Mas a prova disso, que muitas pessoas que faziam da casa de Deus o seu negócio, estão entrando em desespero, porque já não estão conseguindo mais enganar ninguém. A casa de Deus ainda é lugar de cura, de milagre, de maravilha, onde a pessoa tem que entrar para ouvir louvores que aliviam, satisfazem a sua alma, que causa na sua vida um alívio, uma libertação, palavra de Deus que vem de encontro com o seu coração para alimentar, para dar sustento para a sua alma. Que às vezes a pessoa chega dentro da igreja com pensamento de suicídio, com pensamento totalmente estranho contra a sua própria vida ou contra a vida de alguém, ou pensando em tantas e tantas coisas ruins, e quando ouve um louvor ou uma palavra de Deus, ou recebe uma oração, ela sai dali totalmente liberta, totalmente aliviada. Jesus, ele não aceitou isso nos seus dias, e também não aceita nos nossos dias, porque ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente será o mesmo Deus. O que causa indignação nesses versos é que quando os maiorais, os principais e os sacerdotes, que eram homens para cuidar do zelo da casa de Deus, eles não se preocupavam em expulsar os cambistas, mas eles se preocuparam, quando Jesus expulsou os cambistas, se preocuparam em barrar as crianças de louvarem, em barrar as crianças de glorificarem. Olha a preocupação daqueles homens. Jesus precisou repreendê-los e dizer para eles que o perfeito louvor sai sim da boca de uma criança. A criança representa aqueles
que entram na casa de Deus, precisando mesmo da palavra, precisando de ver Jesus operar, ver Jesus fazer milagres, a alegria daquele povo em voltar novamente para o templo, sem se preocupar com o cambista, sem se preocupar com A, com B, com finanças, mas se preocupar apenas no espiritual, na sua alma, no seu espírito, poder louvar, glorificar a Deus em liberdade. O que estão transformando a casa de Deus nos nossos dias? No que eles estão transformando muitas pessoas? Muitas pessoas estão transformando a casa de Deus em outro lugar. Pessoas que não conseguem mais cultuar, rejeitam ir à igreja porque não veem mais resultado. Entram tristes e saem tristes. São, muitas das vezes, ignorados quando entram e quando saem. Não são vistos, porque muitos estão aglomerados em seu próprio ego e não conseguem mais enxergar o necessitado. E Jesus, ele expulsou os cambistas para dar liberdade para o povo voltar a entrar no templo e glorificar, para dar liberdade para as crianças poderem adorar a Deus e reconhecerem os milagres, as maravilhas que estavam acontecendo no meio do povo de Deus dentro do templo. Eu creio que essa palavra vai trazer para você uma reflexão. Quando nós entrarmos no templo, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa maior intenção de ir ao templo? Ou, se não podemos ir ao templo, adentrar na presença de Deus em espírito e em verdade. Deus não precisa de cambistas. Ele precisa de homens e de mulheres dedicados, que respeitam a sua casa, que respeitam a Deus e que amam a verdade e que praticam a verdade, que olhem para o necessitado, que olhem para os carentes, que buscam em levar a palavra para aqueles que realmente precisam. Pois a casa de Deus ainda é um lugar sagrado, é um lugar santo, é um lugar onde todos devem entrar e sentir a paz. Deus te abençoe e que essa palavra fique no teu coração.